שלום לצופים בבית, שלום הרב לייטמן. שלום לכולם. אנחנו בתוכניתנו צעדים ראשונים בקבלה. Olá, ouvintes em casa. Olá, Dr. Lyman. Este é o nosso show, Primeiro Passo na Sabedoria Kabbalah. E agora, um tema que todo estudante iniciante escrutiniza e pergunta. Não é a primeira vez ou segunda que eu tenho que dizer que até após meses e anos de estudo, esse problema não está tão claro. Eu gostaria de me aprofundar mais sobre isso. O que é doar sobre outros? Dr. Lyman, o Criador, a força superior, natureza, como aprendemos na ciência também. Tudo iniciou por um único ponto, onde do Big Bang, da grande explosão, todo o universo desenvolveu, incluindo o espaço, que não houve essa coisa chamada espaço, onde possa estar este universo. Então veio a ser um espaço e você teve vários tipos de gases, nuvens, partículas, etc. Então, tudo que ocorre aqui ocorre pela interação de duas forças, positiva e a negativa, vamos dizer. Positiva e negativa, duas forças opostas. E essas forças trabalham em vários níveis, elas desenvolvem e iniciam a estabelecer formas de conexão. Então elas atingem um estado como a Terra, um estado bem único, que por enquanto ainda não encontramos nada como ela em todo o universo. Um lugar fora o degrau inanimado, você também tem o vegetativo e animal e falantes, degraus de seres humanos. E por quê? Porque a natureza opera de acordo com leis. Regras são leis absolutas, essas que não mudam. Nós somente aprendemos a elas mais e descobrimos mais e mais, mas essas leis que descobrimos, elas existiram anteriormente. E nós vemos que elas operam durante o tempo em uma única direção. Elas querem trazer o todo na natureza, o inanimado, o vegetativo, o animal e pessoas, todos estes degraus, a um estado onde tudo vem a ser um único sistema, onde esta interconexão integral também poderá ser uma conexão global, incluindo dentro dela todas as estrelas, todas as ações e operações da natureza, e tudo se conectará a um único sistema. É o que aprendemos e é o que nós vemos, e de dia após dia nós atingimos mais e mais. Significa que nós vemos é que por dentro da natureza, que demanda de nós, que requer de nós a atingir integração, ela requer de nós a chegar a uma completa comunicação e integração em todos os seus níveis, sim? Sim. Gilad, estamos falando sobre doar sobre outros. Você iniciou a falar sobre a natureza, vamos falar sobre nós. Dr. Lyman. Ok, então disso é de onde vem. Se não estiver claro, eu tenho então que concluir dessa maneira. Então isso segue que por estes degraus inanimado, vegetativo e animal, bem, devemos relacionar a estes degraus em uma boa maneira a causar a elas se conectarem apropriadamente. Mais especial ainda, como possamos influenciar a todo mundo nestes degraus de inanimado, vegetativo, animal, que estão abaixo de nós, que isso é somente por relacionamentos apropriados entre pessoas. E o apropriado relacionamento entre pessoas, o correto, isso na verdade depende de nós. Mas por quê? Somos o degrau superior na natureza, por
organizando tais regras entre nós de conexão com outros, amor a outros, amor mútuo, conexão mútua, iremos causar a todo o inanimado, vegetativo e animal, causaremos estes degraus. Todo este universo infinito causaremos a ele, a trazer a ele uma conexão recíproca e boa entre todas as suas partes, em uma boa maneira integral. Nós veremos como, pela medida em que nós iniciamos a cuidar da conexão entre nós, seres humanos, neste pequenino país, neste pequenino mundo, se atingirmos um estado onde conectamos apropriadamente entre um ao outro, nós veremos que todo o universo, tudo que ocorre, não somente na Terra, mas também em geral, como tudo vem a ser bom e em ordem, com as estrelas, os planetas, os gases interestelares, gases, tudo que ocorre em espaço interestelar, tudo iniciará a entrar em balanço. Gilad. Então, o que fazemos entre seres humanos, entre nós, causa um efeito em inanimado, vegetativo e animal? Dr. Lyman, sim, trará um balanço e integração boa entre todos os estados. Sim, isso parece ser lógico, mas vamos supor, os cabalistas veem todas essas conexões e elementos, e eles veem como tudo isso se conecta. Dr. Lyman, sim. Gilad, se eu somente iniciar a ver essa sabedoria, eu não vejo essas conexões. Eu ouço e eu digo sim o que eu posso fazer. E eu sou dito que eu tenho que chegar a algo chamado doar sobre outros. Por quê? Qual é a conexão entre doar sobre outros e todo este sistema que você descreveu? Dr. Lyman, doar sobre outros, isso é a conexão apropriada em toda a realidade, especialmente nos degraus do degrau falante humano, e que possamos trazer uma interconexão que seja boa, recíproca, integral e no melhor interesse de todos. Gilad, isso parece ser bem, mas quando eu iniciei a estudar a Kabbalah, eu encontrei que talvez eu era uma boa pessoa, eu ajudava a velhinha a cruzar a rua, eu doava a uma certa instituição, eu me sentia bem, e eu disse, eu fiz minha parte. E eu iniciei a estudar Kabbalah. E meus professores vieram e disseram, muito bem, isso é bom, mas isso não é chamado doar sobre outros. Por quê? Dr. Lyman, correto. Ouça, ninguém queria arruinar seu dia. Eu certamente não é o caso, mas o que você faz em seu degrau humano também ajudar a velhinha a cruzar a rua ou ajudar alguma instituição. Não é que dessa maneira você possa mudar a natureza, as fundações da criação. Nós possamos fazer coisas maiores. Não é que você fez algo mal, Deus perdoe. Gilad, por quê? Se todos fizerem o mesmo. Olha, eu sou uma boa pessoa, eu me sinto que eu sou boa e eu ajudo pessoas a cruzar as ruas, e se cada um contribuir de alguma maneira, alguma instituição, as coisas irão florescer e eu também poderia sair e estar bem em algum lugar, dedicar meu tempo a ajudar, assim, toda a humanidade. Se toda a humanidade fizesse o mesmo, seria um correto estado? Para que você precisa de algo além disso, Dr. Lyman? Eu não acho que precisamos de nada além disso. Este estado nos ensinará o próximo estado, o que devemos fazer. Mas mesmo assim nós vemos que se não corrigirmos a natureza humana, não atingiremos nada, não somos capazes. Você vê o que está ocorrendo com todos esses partidos verdes, todos aqueles que tentaram por uma floresta mais verde, um ar mais limpo. Onde estão eles? Eles eram comprados, foram comprados e empurrados a uma certa organização e foram dados dinheiro para existir e foram silenciados. Gilad, por quê? Eu gostaria de saber o que é doar sobre outros e como fazer, Dr. Lyman. Doar
sobre os outros, isso não vem do desejo egoísta, mas sim um desejo de amar ao outro. E isso não está ocorrendo. Precisamos primeiramente corrigir nossa própria natureza e depois saberemos como apropriadamente relacionar a outros. Gilad. Ok, mas às vezes você conversa com a pessoa e você vê ela com todas essas pessoas e eu vejo uma pessoa que cuida de cachorro e ela diz: você não sabe o quanto bom é isso? Talvez eu não me comporto bem na estrada e eu somente quero fazer o bem à sociedade. Isso não é suficiente. O que a sabedoria da Kabbalah diz sobre isso? Dr. Lamer, não é que a pessoa vai e julga as suas próprias ações e diz: primeiramente, devemos abrir a lei superior da realidade. O que é a natureza? O que a força superior que está acima de nós criou? Como ela organizou todas as suas conexões? O que ela quer de nós? Esse é o ponto, na verdade. Se escrutinizarmos apropriadamente, nós vemos que não é suficiente somente ajudar a velhinha a cruzar a rua, não é suficiente cuidar de pessoas autistas. Para fazer uma boa coisa, eu necessito facilitar a conexão entre pessoas em uma maneira em geral, e não que eu opero dessa maneira em algum lugar específico. Novamente, isso me lembra daqueles que, tipo, corações bons, boas almas, essas pessoas que choram sobre a poluição do ar e não querem saber mais nada. Deixe todo mundo queimar, mas que o ar esteja limpo. Gilad. E eles estão errados? Dr. Lyman, é claro. Gilad, ok, então, vamos dizer, eu cuidarei da poluição do ar, você cuidará de crianças com fome na África, e eu cuidarei de pessoas com desabilidades, e eu cuidarei de poluição do ar. Vamos fazer assim, Dr. Lyman? Não. Dessa maneira você não quer saber dos outros. Fato que você cuida do ar em seu ego. É por isso que você se preocupa por isso. E, em geral, você não correta o mundo assim, você despreza. Corrigir o mundo é no degrau mais alto, em seus relacionamentos entre pessoas. E aqui não há tal coisa. Você despreza a maioria das pessoas. Se não houver pessoas na Terra, que bom ar você terá. Ok, então esqueça da poluição do ar. Então eu vou doar, vamos dizer, paz entre árabes e israelitas. Michael Lyman, pior. Você entra em política dessa maneira. Há cálculos lá que você nem quer entrar. Gilad, ok, eu compreendo, eu ouço o que você diz. Então, explica a mim, o que é este nível mais alto? Dr. Lyman, corrigir a natureza humana. De onde vem ela? De onde vem todas essas barreiras, essas paredes? De onde vem isso? Isso vem do ego da pessoa. E devemos corrigir o ego da pessoa, então. O ego humano. É isso que devemos corrigir. E o que fazer com ele? Esse é o problema. Normalmente a pessoa somente foge disso, discorda. Ela não quer se enxergar a si mesma como um egoísta, dizer que ela é culpada e o problema é somente dela. Ok, disse Gilad, então eu tenho que ver o problema como estando em mim. Me perdoe insistir, porque eu vejo isso como a coisa que sempre se repete, que eu necessito corrigir a mim mesmo. Então, primeiro estágio, eu vou ajudar alguém, uma pessoa. Você disse que o problema está entre pessoas, eu vou ajudar a pessoa. Dr. Michael Lyman, por que você precisa de ajudar? Que tipo de necessidade a pessoa tem, além de ajudar a si mesma?
eu irei sair ao mundo e corrigir o mundo? Por que ser um corregedor do mundo, Gilad? Porque me faz sentir bem, Dr. Lyman. Tal ego. E eu tenho, então, disse Gilad, a habilidade de ajudar pessoas. Eu ajudo crianças a excederem seus exames, porque mais tarde isso ajudará elas na vida, e etc. Eu sou bom em matemática, eu posso ajudar. Eu nem preciso de dinheiro. Dr. Lyman, não é sobre o dinheiro, e não é que isso fará você se sentir melhor. Se você não corrigir a natureza humana, que é a fundação de todos os nossos erros, de todos os nossos crimes, como dizer, você não fará nada. Você simplesmente prolongará. Você ensinará a matemática, você ensinará vários tipos de coisas. Dessa maneira, você irá estender a corrupção da humanidade. Dr. Lyman, por quê? A humanidade se encontra em um bom lugar hoje? Gilad, não. Porque muitas pessoas não façam o que eu digo. Dr. Lyman, se você continuar fazendo o que você diz, então a humanidade continuará vivendo em uma maneira mais egoísta ainda. E esse é o problema. Devemos corrigir a natureza das pessoas, a natureza delas. A natureza em si mesma, e não vários tipos de melhor sucessos em seu ego. Como sucedemos melhor? Gilad, ok, então eu estudei um pouco de sabedoria da Kabbalah, e quando você diz a natureza é que tudo que eu faço para mim mesmo, até quando eu ajudar alguma pessoa, eu faço somente para mim mesmo. Então, o que é tão ruim sobre isso? Essa é a questão que continua ocorrendo. O que é mal nisso? Dr. Lyman, essa é a fundação, a base de tudo que está errado no mundo. Se você pensa somente em si mesmo e não pensar no melhor interesse de outros, é por isso que precisamos transcender nossa própria natureza e a iniciar a pensar e a iniciar a cambiar a nós mesmos, a mudar a nós mesmos e pensar qual é o melhor interesse dos outros. O inanimado, vegetativo e animais degraus, cada um ajuda a si mesmo em várias maneiras. O inanimado, vegetativo, degraus. Então, seres humanos que foi criados com tal sentimento de outros, onde ele quer explorar a todos. E isso é hereditário, porque ele necessita vir a reconhecer essa inclinação como uma inclinação má e inverter a ela uma boa inclinação. Sim, disse Gilad, mas primeiro eu tenho que sentir que isso é mal. Eu mostrei a você esses caracteres, e eu não sinto que isso seja mal. Eu quis estudar a sabedoria da Kabbalah, e eu fui dito, você vem, aprenda como doar, até mais. Então, por que eu machuco essas outras coisas? Dr. Lyman, se você ensinar matemática, você acha que você está fazendo bem a elas? Você não está fazendo bem a elas, você está ensinando elas a continuar vivendo egoisticamente neste planeta. Outra geração a mais que irá sofrer, Dr. Lyman. Então, o que é um doar puro? Como fazer o bem a outros? Dr. Lyman, ensine a ela como ser bom a outros. Gilad, mas eu primeiro tenho que ser bem a outros. O que eu ensinarei a eles? Dr. Michael Lyman, você aprende então. Gilad, ok, então eu sou um estudante de Kabbalah já, eu estou aqui. Dr. Lyman, então estude mais, você verá. Gilad, eu digo a você, eu tenho uma dezena e eu avanço junto a eles. E quando eu ouço vários tipos de ações que eu fiz no passado, que não são erradas, mas não são suficientes, não é na verdade o que é requerido da pessoa. Qual é a diferença entre eu agora sendo preocupado com minha dezena, que é o campo que os cabalistas dizem que eu necessito trabalhar, e fazendo o que pessoas lá fora dizem que são coisas boas, obras boas? Dr. Lyman, obras, todos podem fazer obras, ações. O problema não são com as ações. O problema é com as intenções. Com a intenção. O que você quer que inicie por detrás de tudo que você faz, a cada momento. Pense sobre isso.
Gilad, então, você disse anteriormente que quando eu sinto que eu faço algo do que eu fiz, eu sinto alegria pelo resultado. Dr. Lyman, então você faz porque você se alegra? Dr. Lyman, ok, então um completo egoísta. Gilad, às vezes, estudantes chegam a mim, eles dizem, eu não disse a ninguém sobre isso, mas eu faço vários tipos de caridades, como que é em segredo. Não... Dr. Lyman, sim, ele é como um masoquista. Gilad, por quê? Porque ele faz mal para si mesmo, mas se alegra com isso mesmo assim. Gilad, mas eu faço bem a outros e eu me alegro. Dr. Lyman, ele não faz para que os outros se sintam bem, mas porque ele se sente bem? Ele é até orgulhoso disso? Sim, mas o que é mal sobre isso? Que eu me alegro com isso? Há uma lei? Que eu não posso me alegrar com isso? Dr. Lyman, é minha atitude a outros. É onde eu não vejo ao outro, somente vejo como atingir prazer pelo outro. E essa coisa, Dr. Lyman, é claro. A natureza demanda que nós temos uma boa atitude, uma boa inclinação a outros. Gilad, então, se eu quiser resumir até agora, se eu buscar somente as ações que eu não, mesmo que eu não compreenda o que diz a sabedoria da Kabbalah, eu preciso ver somente o que eu posso ganhar disso? Dr. Lyman, a intenção. Gilad, se houver em algum lugar pensamento e intenção, em pensamento ou intenção, eu me bloqueio de me alegrar por mim mesmo? Dr. Lyman, sim? Então, se isso for mal, então vocês cabalistas destruíram toda a minha vida de alegria? Dr. Lyman, correto. Você está causando somente o mal ao mundo. No fim das contas, a si mesmo também. Gilad. Então, até quando eu penso sobre outros, eu quero me alegrar com isso? Dr. Lyman, sim. O que é tão mal nisso? Eu somente quero ajudar, fazer outros sentir bem, e eu quero me alegrar sobre isso. E o que é tão mal sobre isso? Ok, então, uma mulher cuidando de uma criança, ela quer sacrificar sua vida pela criança, sim? Se ela está fazendo mal a eles dessa maneira? Dr. Lyman, não. Isso é natural. Gilad, e ela está causando dano dessa maneira assim, cuidando da criança? Dr. Lyman, não. Isso é completamente ao nível natural. Gilad, e se eu quiser alegrar alguém e explorar isso para o meu próprio benefício, para minha própria alegria, isso é mal? Dr. Lyman, sim. Mesmo que você não fizer nada mal a ela, mas você intenciona fazer a coisa boa que você está fazendo. Isso não é doar a outros. Gilad, então aprendemos o que não é doar a outros. Agora eu quero aprender o que é doar a outros. É sobre isso que eu gostaria de conversar. Dr. Lyman, é quando você faz somente o que é no melhor interesse da pessoa, sem nenhuma conexão a você, sem nada retornando a você. Então, isso será doar. Gilad, aonde está o eu que faz se eu me alegrar? Então, isso já é para mim mesmo. Dr. Lyman, sim. Isso é mais complicado, sim? É impossível fazer pelo nosso próprio poder. Você tem que receber um poder especial por acima chamado doar sobre outros, por onde possamos realmente causar o bem aos outros sem nada retornando a nós. Gilad, e por abaixo deste ato, aonde eu me encontro? Dr. Lyman, você não quer ter parte do ato em si mesmo. Você somente gostaria de ser o facilitador. Você não quer estar lá como recebedor, como tendo algo em retorno pelo resultado. Gilad, então eu gostaria de ser um mediador, sim? Estar entre o recebedor do prazer e o Criador.
E quem é o recebedor do prazer? Dr. Lyman. Todos os demais. Você somente é o mediador. Você trabalha de graça. Gilad. Então, eu me alegro com esse trabalho, Dr. Lyman? Bem, aqui é a questão. Se você se alegrar, você recebe. Gilad. Então, por que eu sou dito que o maior prazer está na qualidade de doar? Dr. Lyman, doar não quer dizer que você retirará o prazer para si mesmo. Doar significa que você relaciona tudo àquele que você doa sem roubar nada para si mesmo no caminho. Gilad, então quem se alegra? Dr. Lyman. O ser humano que recebe. Gilad, isso não sou eu? Dr. Lyman, não, você é o roteador, o conector. Gilad, então toda a humanidade além de mim, eles recebem. O Criador doa e eu estou fora do retrato. Dr. Lyman, cada um no mundo necessita assumir a função deste roteador, deste conector, este adaptador, trazendo todo o melhor às pessoas sem tomar nada para si mesmo. Do Criador, pegando do Criador e dando a outros. Todos. E então, ali construímos um segundo degrau. Sim? Sobre acima de nossa vida de uma besta, Gilad. E o que você se alegra, Dr. Lyman? Somente fazendo o trabalho. Mas esse é um combustível diferente. Tudo que eu fiz até agora, eu estava roubando para mim mesmo. E agora logo nada para mim mesmo. Então, de que eu vivo? Como eu posso viver? Dr. Lyman, você vive de preenchendo aos demais como o Criador. Gilad, e eles preenchem a mim? Dr. Lyman, não, isso preenche a você. Então, eu não espero para que os outros doem, eu tenho que ser o doador? E então, Dr. Lyman, então só isso. Você está perguntando o que então? O que eu, quando eu receberei o que eu mereço? Gilad, não quando eu receberei. Me parece que é um estado, que eu estou fora do retrato. Dr. Lyman, você está fora do retrato do recebedor. Então você compreende porque todos são construídos como recebedores. A respeito a você. Ou você pode dar a eles o que você quer, mas eles realmente necessitam? Eles realmente anseiam isso? Não. É assim como o Criador criou a eles, para que você possa passar toda essa bondade a eles. Gilad. Então a natureza deles e o Criador criou minha natureza, isso tudo foi feito por um propósito para que eu possa ser o mediador? Dr. Lyman, sim. Você será o parceiro do Criador, por onde em que ele não é capaz de se relacionar a eles. Ele não pode. E então, ele continuará sem trabalho a fazer, vamos dizer. Triste, vamos dizer. E se você estiver do lado dele fazendo isso, você irá deleitar a ele. E você também deleita todas as almas por onde você passou este preenchimento e porque elas estarão em conexão por você ao Criador. Gilad. Então, a melhor coisa a fazer a elas é dar a elas a oportunidade de ser como a mim mesmo, doando. Dr. Lyman. Não, este não é o seu negócio. Você somente tem que preencher elas e acabou. Gilad. Então, esse doar a outros? Dr. Lyman, sim. Ok. Então, eu estou no meio, entre o Criador e a humanidade? Dr. Lyman, sim. Você está no meio. Gilad, ok, então tomamos passos bem grandes aqui após o Big Bang e o fato que o que eu fizer, coisas que eu pensei que foram boas e não boas, porque eu estou causando dano. E por me alegrando com tudo, pela alegria para mim mesmo, eu machuco a outros, causo dano a outros, e eu pensei, como na conexão entre o Criador e os seres criados, então eu somente quero que isso ocorra, pelo menos. Eu dou suporte a essa conexão? Dr. Lyman, sim, correto. Gilad, ok, então resuma a nós. O que é doar sobre outros? Dr. Lyman, doar sobre os outros significa que com todo o meu poder eu conecto a outros ao Criador. O que mais eu posso fazer aos outros? O que mais está lá?
Gilad, e é isso que a sabedoria da Kabbalah ensina? Dr. Lyman, sim. Gilad, ok, então finalmente compreendemos o que a sabedoria da Kabbalah faz. Dr. Lyman, sim. E cada um então possa ser parceiro com o Criador. Muito obrigado, Dr. Michael Lyman. Boa sorte. Muito obrigado.